Pronto. Alô, presidente. Tudo bom? Boa noite. Boa Tudo em noite. paz? Tudo certo? Tudo em paz. Doutor Gustavo Farias, estamos aqui online, a turma está entrando para participar da nossa live. Lembrando a turma aí que toda terça e quinta o IBAP Pernambuco está trazendo alguém para a gente trocar uma ideia sobre um assunto técnico. Então já estamos aí com programação até junho. Uma turma muito boa. Hoje o nosso assunto é avaliações em tempo de crise. Tempo de Covid, né? Tempo de Covid. Vamos ampliar para crise, porque na verdade eu acho que o Covid traz algumas particularidades, mas a crise provocada pelo Covid talvez repita um pouco. Já entrando no assunto, né, Gustavo? Vamos entrar de vez logo, não? Faça a introdução aí. Não, vamos devagar, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o começo. Então, vamos botar o celular no silencioso, para evitar aquele toque durante a nossa transmissão. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, bom, aí não deu, tem que comentar, senão eu não escuto. Vamos lá. Ok, boa noite, Leonardo entrou, Lutemberg entrou, a turma está aí acompanhando. Bom, então, se alguém que está nos acompanhando não lhe conhece, você, diretor proprietário da empresa Engenharia, Valor Engenharia, você já trabalha credenciado a alguns bancos, Caixa Econômica, você já trabalha com avaliações há bastante tempo, e você também está como diretor do IBAP Pernambuco, nos auxiliando aí nessa luta. Então, alguma coisa que você queira falar sobre você mesmo, para a gente poder... Não, assim, eu quero só dizer que, de fato, a gente já milita na área aí há alguns anos, certo? A empresa, que é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu pai, certo? Hoje a empresa já tem 27 anos de empresa, certo? Eu sou meio que a segunda geração lá da Valor Engenharia, certo? A gente já assim, tem credenciamento aí com alguns bancos, certo? E milita na área, principalmente da avaliação, mas também alguma coisa de engenharia diagnóstica, alguma coisa de perícia, certo? A gente atua aí nesse segmento. E, como você bem falou, nós estamos, diretor do IBAP, aí, carregando essa bandeira aí, tentando levar esse conhecimento, difundir essa nossa experiência aí para o pessoal que milita na área também, trocando ideia, né? Fazendo rodada de conversa, negociação, e trocando experiência para poder tentar fomentar aí esse mercado da gente. Beleza, vamos lá. Gustavo, acho que a maioria do pessoal que entrou, pelo menos que eu estou acompanhando até agora, é o pessoal experiente na área de avaliações, mas como isso vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar lá no nosso LinkedIn para que as pessoas tenham acesso, no nosso YouTube também. Tem uma novidade sobre o YouTube? Ao vivo? Não, a gente já criou o nosso canal do YouTube, né, mas a gente está engateando ainda, a gente precisa criar conteúdo, certo, para poder publicar lá e, quem sabe, certo, atingir aí uma quantidade mínima de pessoas para poder a gente conseguir fazer as nossas transmissões ao vivo lá também, certo? Então, assim, estamos engateando ainda, mas com esse empurrãozinho aí da Covid, a gente vai tentar dar uma evoluída nesse quadro aí. Você veja, IBAP em tempos de Covid. Exatamente. Estamos usando o Instagram, né, muito mais, estamos usando as redes sociais muito mais, o nosso site está funcionando, a gente tem recebido novos associados via site, e agora estamos entrando com a novidade do IBAP no YouTube. Então você veja que a gente, né, em tempos de crise, a gente se reinventa. Aí eu falei, voltando agora para o assunto da crise, aí se me corrigiu o Covid, porque quando chegou em 2008, e aí eu queria que você traçasse um paralelo sobre isso, a gente teve uma crise de uma natureza diferente, né? Natureza de garantias bancárias não cobertas, uma crise bancária, quer dizer, isso gerou uma crise de mercado mundial muito grave, né? E que levou 2, 3 anos, inclusive, para ser
digamos, o mercado começar a voltar ao normal, se é que a gente entende que ele voltou ao normal, porque em alguns lugares a gente já tem um preço ainda, né? 30%, 40% abaixo do que tinha sido 2012, 2013, ou um pouco antes de 2008, né? Já introduzindo aí ao nosso papo, indo para o tema, eu acho que de fato a gente teve nessa época uma crise também, mas lá era uma crise de viés econômico, de viés de garantia. Hoje a gente está com uma crise, se é que pode chamar de crise, certo? Com um efeito colateral muito maior. Ele impacta na economia, mas impacta também na vida das pessoas. Ou seja, a gente tem limitações hoje muito maiores do que o que a gente teve naquela época. Ou seja, a gente teve uma época, um movimento econômico, um movimento de garantia, um movimento de hipotecas, daquela questão dos bancos, principalmente, certo? Que afetaram o nosso segmento, com certeza afetaram. Tem que tirar o viés positivo também, mas existiu o viés negativo do enfraquecimento das instituições, mas, por outro lado, também acendeu a luzinha vermelha lá do pessoal de que as garantias precisavam ser realmente mais reforçadas e não elas ser aquelas garantias a troco de nada, sem você ter um laudo de avaliação, um profissional que avalizasse aquilo lá. Então, assim, eu acho que são crises diferentes. Eu acho que a de hoje, a do Covid, certo? Ela impacta muito mais a gente, porque ela tem um reflexo no momento econômico, ou seja, ela já tá aparecendo alguma coisa aí, mas os especialistas dizem que isso ainda vai reverberar até talvez o fim do ano. Há quem diga que o ano já está perdido, e aquilo foi, na minha concepção, uma crise, chegou no nosso segmento, mas foi uma coisa pontual, uma coisa que foi específica para esse tipo de operação, né? Ou seja, hoje a gente está com umas limitações muito maiores, certo? A gente tem limitação, por exemplo, no nosso IV, certo? Então, a gente, de repente, já afeta a gente na prática, no desempenho da nossa atividade, certo? Além da economia também, né? Ou seja, talvez quem tivesse hoje disposto a fazer um investimento, a comprar ou até fazer uma operação com algum banco, já parou e pensou duas vezes antes de fazer, porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, se esse cenário que se desenhava antes, quando o cara estava dando início, é o mesmo que vai acontecer agora, vai piorar ou vai melhorar, né? Então, quer dizer, tudo Gustavo, isso... mas aí eu quero amarrar, então, porque na verdade, se eu falei 2018, mas acabei juntando 2008 com 2014. E se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente vai ver que isso aconteceu em 85, 86, com a crise do BNH também. Porque eu queria tocar um pouquinho sobre essa questão da garantia que você falou. Você foi otimista quando você disse que a crise, né, do sistema bancário de 2008 alertou para a necessidade de garantias, ou seja, de um laudo de avaliação sólido feito por um profissional competente. E isso é o que está na Acordo de Basileia 3. Né? Aí nisso você foi otimista, mais otimista do que eu. No resto, eu acho que eu sou mais otimista do que você. Na verdade, foi um Mas veja só que interessante, Gustavo. O Banco Central fez uma portaria que ela contraria o Acordo de Basileia 3. Na conversa que o IBAP teve com o pessoal do Banco Central, eles disseram, não, vocês entenderam errado, mas está escrito em português. Não, e a gente sabe ler. E está muito claro que eles estão descumprindo o Acordo de Basileia. E isso tem consequências gravíssimas. Aí que eu queria dizer a você, perguntar a você, nessa questão de avaliação, né, que é a nossa praia, e você até muito mais do que eu, porque eu trabalhei em avaliação muito do lado do banco. Né? Foram 37 anos do lado do banco, vendo a garantia que ia sustentar o meu financiamento, um financiamento de 30, 35 anos. Então, eu sempre briguei por um laudo de avaliação que fosse bem feito, que tivesse uma solidez técnica, porque depois que a gente empresta o dinheiro, são 35 anos para aquele dinheiro retornar para o banco. Um risco muito grande devido ao tempo que esse dinheiro fica fora do banco. Né? O retorno para o banco, liquidez muito pequena. Mesmo com os instrumentos de refinanciamento, né? Letras hipotecárias e tudo mais, mas assim, difícil. Aí eu lhe pergunto, nesse momento agora, na crise do Covid, os bancos, as empresas, quem precisa comprar ou vender alguma coisa, não deveria muito mais procurar um profissional habilitado, competente, para que esse profissional pudesse analisar o quadro atual? Eu enxergo que realmente de ponta a ponta, tanto quem está de um lado, quem está numa ponta, como quem está na outra, precisa desse profissional, independente do cenário, certo? Até para você balizar uma garantia, até para você saber se está fazendo um bom negócio, né? Eu fico imaginando que, em função
da nossa crise do Covid, da pandemia do Covid, na minha concepção, as instituições de crédito, principalmente os bancos de fomento e os bancos estatais e federais, certo? Eles vão ter um incremento aí de remuneração para poder oferecer crédito com taxas mais atrativas, né? E menores, ou seja, isso vai, teoricamente, fomentar a tomada de empréstimo e, consequentemente, vai diminuir a margem, certo, do banco de ter segurança na operação, porque vai diminuir ainda mais o risco dela, né? Então, consequentemente, até nas operações que não se exigia, de repente, uma garantia real, uma hipoteca ou um registro de imóvel no local, vai passar a existir essa necessidade. Então, mais uma vez, a gente vai aparecer o segmento de avaliação aí como um profissional necessário para poder fomentar esse tipo de negócio, esse tipo de operação que vai acontecer. Fatalmente, o governo vai dar incentivo, certo? As próprias instituições privadas, normalmente, quando os bancos federais e estaduais eles tomam a dianteira disso, eles seguem essa mesma política. Então, a ideia, de fato, é que o mercado de operações de crédito ele fomente, certo? Ele cresça para poder a gente tentar recuperar a economia com essa operação e voltar a girar o dinheiro, ficar girando aí entre a operação para poder a coisa viabilizar. Então, eu acho que realmente vai ser mais uma vez necessário, certo? Já está sendo, talvez, certo? Essa necessidade dos profissionais já estão sendo, e aí a gente, quando for evoluir um pouquinho aí no papo, a gente vai perceber que nós temos outras limitações, né? Com relação a isso. Sim, mas vamos fazer ela de uma limitação logo direta. Você é um camarada que está há muitos anos nisso, eu sei que você tem um banco de dados muito arrumado. E agora, para você avaliar hoje, seu banco de dados de 3 meses, 2 meses atrás, vale ou não vale? Não, isso aí a gente não pode cravar, né? A gente, na verdade, tem que fazer um estudo. Se a gente tiver a nossa base de dados já, a gente precisa fazer uma checagem nela, né? A gente pode usar ela como ponto de partida para fazer a análise do trabalho, certo? Eu posso pegar e dar uma corrigida nela, né? Identificar se os nossos informantes continuam com os bens disponíveis, se realmente, em função da crise, eles não flexibilizaram alguma coisa, ou, de repente, eles não desistiram, certo? De vender, tiraram para poder esperar a coisa esfriar ou o cenário mudar. Então, talvez 2 meses atrás não sirva. Talvez sirva. Aí é mais um trabalho que o engenheiro avaliador vai precisar fazer, que é a checagem da base de dados, certo? Não dá para trazer uma realidade nesse momento que a gente vive de 2 meses atrás e cravar que ela está funcionando agora. Como também não dá para descartar aquelas informações que estão lá. Então, de toda forma, você consegue aproveitar ou não alguma informação que está lá, certo? Disponível na sua base de dados, mas com cuidado de fazer essa verificação. Qual a sua expectativa? Preço de imóvel. A minha expectativa é que, nesse momento, pós-crise, pós-pandemia, certo? A gente tem uma retração, certo? A gente tem uma retração nos valores do pessoal querendo que a coisa comece de novo a evoluir, certo? Você diminuindo para poder favorecer o mercado. Então, a tendência, certo, que eu enxergo, a minha expectativa é de queda, certo? Possa ser que com o incremento de crédito no mercado e as pessoas tendo mais crédito com juros mais aceitáveis, consiga rever isso aí. Mas, no primeiro momento, eu entendo como uma diminuição dos valores. Num segundo momento, com a oferta de crédito, eu acho que a gente vai conseguir uma certa estabilidade. Voltar ao que era 1, 2 meses antes da pandemia. Mas aí a gente não tem como aferir o tempo que isso vai durar, né? Primeiro que a gente não sabe nem quando a gente vai sair da pandemia. Isso ainda é incerto. A gente não tem um plano. Então, assim, imagine se daqui a 30 dias, certo? Pegando o exemplo da China aí, que está agora saindo. A China começou em dezembro, a gente está em abril, são 4 meses, certo? Então, ou seja, se a gente vai demorar 4 meses, a gente meio que entrou agora esse mês, certo? Na crise. Então, basicamente, a gente vai começar uma retomada da economia lá para, sei lá, setembro, outubro, né? Então, ou seja, vai ficar uma coisa que quando a gente sair dessa crise, ou até durante a crise, o impacto vai ser negativo no valor dos imóveis, certo? E a ideia da coisa normalizar é com o crédito, é com o dinheiro externo, né? É com acesso ao crédito, com financiamento, com juros menor, que aí vai incentivar. Pelo menos estão prometendo que isso aconteceu, né? Eu não fui no banco ainda, sabia, nem tomar dinheiro emprestado, espero que eu não precise. Não, mas se Lutemberg estiver online aí ainda, ele pode falar, que acho que o BNB já lançou uma linha de crédito aí com juros bem
mais atrativos do que o que ele costumeiramente fazia. Então, quer dizer, já é um cenário. A própria Caixa Econômica, se eu não me engano, ela baixou a taxa do juros do cheque especial para 2,5% ao ano. Né? Então, ao ano? Ao mês. Ao mês. 2,5% ao mês. Que já 2,5% ao ano, eu vou tomar esse dinheiro emprestado. 2,5% ao mês, que para o nosso cenário já é uma coisa extraordinária. Certo? Para o cenário lá fora, não, mas para o nosso já é uma coisa super. Ah, sim. Isso aí pode ser que dê uma melhorada. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você como credenciado de banco, como é que está o serviço? Então, a gente é aquele gatilho que a gente falou antes, né? Na verdade, os bancos, eles talvez tenham travado um pouco os negócios justamente pela limitação do restante do processo, principalmente quando entra no segmento aí, as avaliações com garantia de imóvel, né? Porque uma parte do processo passa pela avaliação. Né? E aí a gente fica limitado à operação da avaliação justamente pela limitação que os decretos estaduais e federais aí impõem da gente não poder sair de casa para poder cumprir essa etapa do processo da avaliação, que é da garantia. Né? Como a nossa a norma brasileira, ela exige a presença do profissional fazendo a vistoria, certo? A gente, para atender essa normativa, a gente fica restrito pelos decretos. Certo? Aqui no estado, pelo Pernambuco, e também tem alguma coisa, certo, a nível federal, de ONS e de Ministério da Saúde, que restringe. Então, assim, para eu cumprir... Não tem, não, olha, não tem não. Deixa eu só fazer... Não, deixa eu dar uma informação para você, é o seguinte, duas. O Lutemberg, ele respondeu... Você está conseguindo enxergar aí o bate-papo? Tô. O Lutemberg respondeu dizendo que o BNB está atuando forte com medidas anticíclicas, então você vê que o Banco do Brasil, Caixa e BNB estão realmente reduzindo os juros para melhorar essa questão. A gente sabe que tem aquela relação, né? O valor do apartamento, o pessoal vê mais o valor da prestação, né? Então, se o taxa de juros cai e a prestação cai, talvez a gente consiga realmente ter uma retomada. Nesse ponto, eu sou mais otimista que você, né? Eu estou acompanhando aqui o Covid todo dia, tenho feito meus estudos estatísticos, e assim, realmente ele tem uma cauda ainda aí, né? A gente não chegou no topo. O topo chega aí essa semana agora que entra, e depois aí, mas só que para ele abrandar, se tudo é certo e continuar igual, vai ser realmente mais uns 60, 90 dias. Né, para você chegar no finalzinho, e aí nesse período a gente precisa ter liberações em função do estudo e de que isso se comprove, evidentemente, começar a fazer uma liberação de alguma coisa. Por exemplo, não está proibido, Gustavo, fazer a vistoria, e especialmente para inspeções prediais, né? Se elas puderem ser enquadradas, porque o decreto fala em obras de engenharia, né? Mas ele dá uma exceção para aquelas que sejam necessárias e urgentes, né? Então, poderia se enquadrar, por exemplo, a inspeção aí. Agora, a questão da norma, como você colocou, é assim, tem que ter um profissional, que não precisa ser o profissional do laudo, você pode pedir a um colega para fazer para você. Então, se eu tivesse, por exemplo, alguém que se entenda no grupo de risco e que eu não quero ir para a rua, eu quero fazer minha quarentena, mas já me apareceu o serviço, né? E eu tinha colegas que estão na rua e que toparam fazer o serviço. Então, o que acontece? Então, eu terceirizei para o meu colega fazer a vistoria, ele fez a vistoria. Inclusive, a gente trocou uma ideia, porque a gente, além dele fazer a vistoria e mandar todo o material para mim, isso formalizado, eu ainda fiz uma chamada de vídeo, né? E eu consegui fazer a vistoria junto com ele. Então, assim, nós cumprimos a norma. Ou foi um profissional de avaliações que fez a vistoria, eu acompanhei online e fiz o laudo. Então, assim, para mim não deu problema. Tá, mas veja bem, a gente tem decretos estaduais proibindo que você saia de casa, só para extremamente necessário, para você ir a um supermercado, para você ir a um hospital, uma farmácia. Se você sai para fazer qualquer outro tipo de coisa, você está descumprindo, certo? E essa restrição, certo, ela não é só aqui não, ela é a nível mundial, certo? Então, quer dizer, esse seu amigo profissional que topou aí, ele topou por conta e risco dele, saindo descumprindo a legislação. Ele mas não foi em Pernambuco. Só para explicar, não foi em Pernambuco.
Não, mas assim, a gente tem que analisar que essas proibições, elas estão sendo feitas a nível nacional, certo? Ou seja, cada estado tem a sua gestão, mas via de regra, todo mundo está restringindo. Então, quando você desloca o profissional, ok, ele está aceitando o risco, ele está ciente da responsabilidade, certo? Mas ele está lá colocando o dele em risco, a saúde dele em risco, e tendo suscetível a pegar qualquer tipo de coisa, certo? Então, assim, a recomendação até nível mundial é que você não saia, certo? É que você, de fato, você fique em casa, você independente Falhou aqui o vídeo. não, independente de você estar ou não no grupo de risco, você cumpriu com sua parte. Não porque isso pode só afetar você, certo? Mas isso pode, de repente, afetar um outro. Ou seja, você pode ser o transmissor. Você pode Sim, passar, claro. certo, esse vírus para outra pessoa. Então, assim, quando você fez essa parceria com esse seu colega, beleza, você cumpriu a norma, certo? Cumpriu a norma da avaliação. Você cumpriu a sua parte do decreto, ficou em casa. Quem descumpriu foi ele. Ele que descumpriu, ele que foi para campo e ele que fez. E a gente não pode considerar, pelo menos eu não entendo, que uma avaliação para garantia de operação financeira seja uma situação emergencial que me justifique sair para fazer obra. Já você falar de uma inspeção predial, certo? Em função de algum risco eminente enfim, de algum risco que tenha para a estrutura, certo? E até risco não só de estrutura, mas de danos, da parte de elevadores e da parte elétrica e mecânica, eu concordo que é risco, certo? E aí tudo bem, você está na ressalva do decreto. Mas para a gente na área de avaliação não é, certo? Para a gente na área de avaliação isso é restrição. E sem falar que se você analisar talvez, a nossa situação é ainda mais insalubre, porque eu estou entrando num ambiente confinado, querendo ou não, um imóvel é um ambiente confinado, onde você favorece o contato, né? E a coisa funcionar. Então, quer dizer, nós estamos limitados pela convergência do decreto com a nossa norma, certo? Então, isso daí causa uma limitação para a gente, como deve estar reverberando também nos bancos para poder soltar as operações. Então, assim, eles estão tendo... Agora, Gustavo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos informação de outros países, por exemplo, eu recebi aqui Portugal, Costa Rica, outros países que eles criaram uma normativa de segurança para o avaliador. Então, dependendo do país, mudou um pouco de um país para o outro, né? Mas eles se reuniram e criaram algumas regras. Então, por exemplo, se o imóvel estiver desocupado, é um imóvel novo, de um empreendimento novo que não está ocupado. Então, você sai de casa, entra no imóvel novo, aí ele dá aquela recomendação, que você vai de máscara, você não tenha contato com a pessoa que vai abrir o apartamento para você, então a pessoa vai abrir o apartamento, você vai entrar, vai ter acesso, vai sair, né? Não vai estar com ninguém do seu lado olhando, porque assim, não vai ter o contato com aquela pessoa, né? Evidentemente que na portaria o vigia vai ver, ou alguém vai ver que é você vai se identificar, né? Distante, não vai ter aproximação. Você poderá fazer a vistoria e você vai voltar e fazer o seu laudo. Então, essa é uma recomendação, acho que é geral, pelo menos de alguns países que eu observei. E alguns países, eles preveem que caso o imóvel esteja ocupado, mais medidas de segurança. Algumas das que já são da OMS. Por exemplo, vai pegar o elevador. Então, se tem alguém no elevador, você não entra. Você espera para viajar sozinho, né? Máscara, de novo, lavar a mão, álcool, gel disponível para você estar sempre procurando manter a sua condição de integridade e higiene. E quando você voltar para casa, você ter aquele cuidado, né? De você já tirar a roupa, ensacar ela para botar a roupa para lavar, já vai direto para o banheiro, você tira o sapato fora de casa, faz a desinfecção do sapato, quer dizer, tem todo um cuidado. Que, por exemplo, eu quando vou para o mercado, nessa quarentena, fui 2 vezes no mercado. Estou tentando evitar até ir para o mercado, mas fui. Tinha que comprar comida. Então, eu usei tudo isso. Eu fui de máscara, eu lavei o carrinho lá do mercado com álcool quando eu cheguei, eu lavei tudo que eu comprei no mercado, eu passei álcool. Então, parecido com essas recomendações, então alguns países criaram essas regras para que a gente não parasse o serviço de avaliação. E aí você propõe uma coisa desse tipo? Não, com certeza. Primeiro que eu acho o seguinte, primeiro que eu acho que essas regras são para você cumprir a atividade que é considerada essencial, certo? Tudo diferente disso, você está infringindo as regras, você está infringindo os decretos. Não é para você sair,
certo? A avaliação para garantia não é uma atividade essencial. Pelo menos não foi considerada assim pelo decreto. Então, quando você sai, você já está infringindo. Por isso que eu digo para você o seguinte, eu defendo, por exemplo, que a gente use o terceiro para fazer a parte da vistoria. Isso é uma tese que eu levanto, que inclusive a gente andou conversando outrora, certo? Sobre essa operação, porque assim, se é para cumprir, porque assim, se todo mundo sair com cuidado, todo mundo pode sair, não é essa a orientação que a gente recebe. Se todo mundo puder levar álcool gel, botar uma máscara e sair, fazer uma operação de guerra para entrar e para sair, é o governo chegar e dizer que todo mundo pode fazer isso. Aí todo mundo pode sair tomando cuidado, vai poder sair e fazer o seu trabalho que tem para fazer e voltar. Desde que tome cuidado, que você passe álcool gel, que você troque de roupa, que você não entre em casa, que você tome banho de álcool gel para entrar e para sair. Aí tem que sair uma orientação que isso é permitido. Aí beleza. Aí a coisa volta a funcionar como era antes. O problema é o seguinte, o problema é que hoje essa situação, ela coloca a pessoa que está indo, independente de ser você ou um terceiro que você contrata, em risco. Certo? E aí, a ideia para isso não acontecer é você poder usar um cara que já está no local, certo? Que pode ser o cliente, pode ser um morador, pode ser o comprador que já está no imóvel, pode ser alguém, certo? Que com o auxílio da tecnologia que hoje a gente já tem, afinal de contas, a gente está se falando aqui numa boa, trocando uma ideia com a gente acompanhando, uma coisa que há 5 anos atrás era inimaginável a gente fazer isso. Nós estamos no conforto do nosso lar, preservados, e trocando uma ideia, o pessoal acompanhando com total acesso, com total amplitude da informação, certo? Eu estou lhe vendo perfeitamente, lhe escutando perfeitamente, e as pessoas também estão conseguindo acompanhar, certo? Então, assim, hoje a gente tem tecnologia para isso. Então, não tem motivo para poder a gente expor uma pessoa por uma simples exigência normativa. Principalmente você viver no momento que a gente está vivendo, certo? A gente está vivendo um momento, certo? Que é comparado a uma guerra, pô. Isso podia ser uma guerra biológica, isso. Certo? Se é que não é, né? Tem quem defenda essa... Então, assim, a gente está vivendo uma guerra, certo? Se a gente não conseguir tomar atitudes ou envolver a tecnologia para poder a gente tirar proveito e até aprender com isso nesse momento, certo? A gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir evoluir nas coisas. Então, assim, existem... Então, deixa eu entender a sua ideia, Gustavo. Na verdade, a sua ideia seria o seguinte, nesse período agora da crise, a vistoria seria feita por você, ou seja, eu não vou descumprir a norma, quem vai fazer a vistoria é você, que é o profissional do laudo, ou poderia ser um outro profissional que vai fazer a vistoria, só que essa vistoria seria feita remotamente. Então, imagine, você pode fazer a vistoria na minha casa, a gente pode fazer com ensaio. Isso. Você quer avaliar meu apartamento, então eu saio aqui e começo a mostrar para você o apartamento e você pode me guiar. Diz, olha, vai para a sala, entre na porta, vá para tal lugar, mostre o banheiro, mostre atrás de não sei o quê, eu quero ver atrás do armário. Ou seja, você pode ter um roteiro, onde a gente já imagina o canto da janela, mostra o canto da janela para ver se tem bigode. Sim. Né? Então, assim, algumas coisas que a gente já tem uma certa noção, a gente fazia isso remotamente. Então, essa é a sua ideia. Veja só, se a gente for pegar o exemplo, certo, de outros conselhos, outras profissões, outras atividades, certo? Eu estava pesquisando isso antes, certo? E vi que, por exemplo, as cirurgias, tem médico que faz cirurgia, o cara está no Canadá e fez uma cirurgia na França, porra. Ou seja, ele estava guiando um robô lá de cirurgia, ele estava no Canadá fazendo a cirurgia no cara na França. Ou seja, isso é o uso da tecnologia e envolve uma vida humana, porra. Ou seja, você com essa informação, você com essa capacidade e essa tecnologia que você tem hoje, por que não usar? Hoje é em função dessa limitação que a gente está tendo. Amanhã é por uma flexibilidade, por uma facilidade, por uma otimização. Hoje você tem câmeras que dão uma visão melhor do que o seu olho. Ele enxerga melhor do que você colocando. Outra coisa, a sua visão, certo? Ela não vai gravar as informações, não. Certo? Isso vai ficar no seu subconsciente. Você vai colocar isso no papel. Ou seja, quando eu faço uma gravação com a imagem, eu tenho esse log de informação. Certo? Então, isso vai ficar gravado e vai poder fazer parte do laudo. Então, é muito mais fácil você conferir o laudo com uma imagem, com um vídeo, do que você conferir com os recortes de foto num papel impresso. Então, assim, você precisa lançar a mão da tecnologia. Se a gente está tendo que fazer isso agora por uma imposição de uma limitação que estão impondo a gente, certo? A gente precisa aproveitar esse momento para poder testar essas tecnologias, certo? Isso pode ser feito, isso vai ser
assim, vai conseguir garantir a gente a continuidade da operação e, querendo ou não, é uma evolução, porra, é uma coisa que está aí, que no mercado acontece. O próprio STF hoje está fazendo julgamento, está fazendo reunião, está fazendo tomada de decisão com base em videoconferência. Quantas vezes a gente já não viu, há um bocado de tempo atrás, o pessoal fazendo audiência de presídio para não ter todo o custo de deslocamento do presidiário até o tribunal, o cara faz um vídeo e resolve. Aí você vai me dizer, não, Gustavo, mas aí você vai ficar limitado, você não vai conseguir ver alguma situação que você viria olho nu. Aí eu te pergunto, se o cara tiver mal intencionado, quando você for fazer uma vistoria, se o cara andar em amassar o imóvel inteiro e pintar de novo, tu vai chegar lá, tu vai conseguir identificar isso sem ensaio, sem uma coisa? Ou seja, se o cara está mal intencionado, ele vai arrumar alguma forma de ludibriar de toda forma, certo? A gente tem que pensar na evolução tecnológica e de que aquela informação vai ficar salva até por uma análise posterior, certo? Antigamente você tirava foto e ficava com um negativo, não é isso? E aquele negativo era a comprovação de que aquilo estava feito. Agora a gente pode filmar a vistoria inteira e gravar o vídeo, e o vídeo ficar guardado junto com o laudo. Ou se eu for pegar esse laudo, certo? E mandar para uma empresa de crédito, certo? Para uma instituição de crédito, para um banco qualquer, eu posso pegar essa informação e ela ser parte integrante do laudo, certo? No laudo, obviamente, a gente vai colocar as ressalvas pertinentes, certo? Vai estar lá informado de que a vistoria foi feita de maneira remota, que utilizou a tecnologia tal, que o aplicativo que gravou foi esse, que isso foi guiado pelo profissional, que o profissional tinha conhecimento da planta e do projeto, que a pessoa que segurou o dispositivo, ele estava lá no local e fez todo o levantamento, certo? E você recebeu as informações tal qual você tinha, e ainda você se reserva o direito de pedir para ele voltar e rever algum ponto que você ficou com alguma dúvida, certo? Na elaboração do trabalho. Então, quer dizer, isso vai dar um ganho para a gente nesse momento de crise que a gente está passando, mas isso é uma sementinha que está plantada para uma evolução, certo? Eu gosto muito, e a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, do exemplo do Uber, né? Por exemplo, quando o Uber chegou, o que é que a classe dos taxistas falaram? Disseram, não, cara, tá errado, os caras não pagam imposto, os caras são mais baratos, certo? E aí você começa a limitar, certo? A evolução dos caras porque eles são tradicionalistas. Os taxistas são tradicionalistas e querem naquele formato. Eles não querem que o aplicativo una o Uber que está mais perto com a necessidade do cara, que você saiba previamente o valor e que o cara tenha uma carga tributária menor e te ofereça o mesmo serviço por um valor menor. O que ele quer, criar uma reserva de mercado, o taxista, certo? É criar a reserva de mercado sem poder criar a reserva de mercado para ele operacionalizar, como também ele quer que o Uber, que tem uma carga tributária menor, tenha uma carga tributária maior para poder competir com ele em igualdade de condições, enquanto que, na verdade, ele precisava, certo, querer que ele não tivesse a carga tributária para a coisa ficar mais em conta. Certo? Então, agora, assim, Gustavo, você agora deu um exemplo aí terrível, acho que contra você mesmo, porque o Uber nunca deu lucro. Então a empresa Uber, ela está tendo prejuízo seguido, todos os anos. É uma coisa incrível, você pode pesquisar isso aí. Então, enquanto empresa, o Uber ainda não deu lucro, é um negócio interessante. Do outro lado do trabalhador, o trabalhador que trabalha no Uber é um explorado, entendeu? Ele é um lascado, porque ele entra muito mais barato. Eu já fiz essa conta várias vezes, eu tenho curiosidade de estudar isso. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Mas é um negócio ilógico. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu não estou entrando no viés de que se a empresa é lucrativa, que as relações trabalhistas estão erradas e que o custo é menor, não. Eu estou dizendo o seguinte, para mim, consumidor, certo? Eu disponho do mesmo serviço, com a tecnologia maior, certo? E com a maior assertividade. É isso que conta. Sim. Caberia aos taxistas, que também não têm nenhum direito trabalhista preservado, só se ele pagar, certo? Porque eles são autônomos, certo? São concessionários, na verdade, do serviço público, e aí ele poderia pegar e dizer, não, eu vou agora copiar o que o Uber fez. Eu vou lançar aplicativo para poder eu saber o meu passageiro está mais perto e eu poder ter um custo, certo, de deslocamento menor, porque hoje o serviço do táxi antes era burro. Você chamava o cara, não sabia onde é que o cara estava. Enfim, o exemplo que eu trouxe não foi nem para polemizar esse exemplo. Foi só para mostrar que o Uber é uma evolução tecnológica e que tinha que ser copiado, sim, certo? E foi. São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo copiou. Eu estive em São Paulo já tem um tempo
E lá eu peguei o aplicativo da prefeitura e distribuiu gratuitamente com os taxistas. Então, ele criou um aplicativo para o táxi. Então, o camarada que é taxista em São Paulo, ele tem um aplicativo muito razoável e que funciona parecido com o do Uber. Eles fizeram né, copiaram a ideia. Eu entendi o que você está colocando. Quer dizer, na verdade, a gente precisa pensar em vender a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de solução, né? E aproveitar aquilo que a tecnologia pode trazer para a gente. Veja bem, só dizendo o seguinte, por que a prefeitura fomentou esse aplicativo lá para os taxistas em São Paulo? Será que foi porque o Uber entrou no mercado? Ou tu acha que se o Uber não tivesse, eles iam fomentar isso? O cara se mexeu. Com certeza. Então, assim, você se sentiu incomodado, apareceu uma concorrência que é salutar, e você foi atrás buscando a tecnologia. Então, é esse exemplo que eu quero trazer. Eu não quero entrar aqui na questão de que os caras são desamparados, ele não tem, enfim. Isso aí é um outro assunto, um outro viés que a gente pode discutir. Mas a verdade, assim, eu queria até fazer algumas... Eu estou lendo aqui. Você quer puxar as perguntas ou quer que eu mesmo puxe aqui? Eu vi que alguém falou, foi o Anderson Alonso, está falando que o médico guiar é uma coisa, a pessoa sem expertise verificar. Mas, Anderson, quem vai guiar o cara é você, que é o profissional. Entendeu? Não é o cara que vai para onde ele quer, não. Você vai estar em tempo real com ele, pedindo que ele faça aquilo que você quer ver. É como se o cara colocasse um óculos de realidade virtual e você estivesse vendo tudo. Certo? Então, assim, você vai guiar o cara para todos os locais que você quer que ele olhe. Certo? Então, assim, não é ele que está fazendo a vistoria, é você. Ele está só segurando o equipamento lá para você. É a mesma coisa do drone, pô. Tu contrata um voo de drone, o cara vai voar para você. Ele vai controlar o drone para você receber as imagens e você tratar as imagens. Certo? Então, eu entendo desse jeito. Obviamente, certo? Alguma coisa precisa você ter uma normatização, precisa ter regras para ser utilizadas. Mas, assim, a ideia não é que o cara vai e mostre para você só o que ele quer, não. Na verdade, ele vai mostrar o que você quer ver. Você que vai dizer. Agora, Gustavo, tem uma pergunta aqui, o entorno, o Gutenberg está perguntando, que é uma coisa que a gente já discutiu também. Quer dizer, você poderia fazer a vistoria interna, mas e ver a questão, por exemplo, do entorno do prédio? Às vezes o prédio tem problema pode ter um problema na garagem, pode ter uma filtração, né? E isso poderia ser facilmente desviado pelo camarada que está filmando, né? E aí, assim, faz um mix. Não, eu acho o seguinte, eu acho que isso entra na mesma regra, certo? Quem vai criar a conduta da vistoria é o cara profissional que está fazendo. Do mesmo jeito que se ele for pessoalmente e ele não der uma volta na garagem do subsolo ou não der uma volta na garagem do pilotiche, ele não vai ter informação também. Então, quer dizer, o cara precisa criar um roteiro para poder ele identificar quais são os pontos vulneráveis ou os pontos que ele entende que são importantes ser vistoriados e guiar o cara a entrar. Cara, você vai subir agora no 10º andar e vai descer pelas escadas. Ou você vai entrar agora no hall e vai dar uma geral no hall. Você vai entrar... Peraí, eu não consegui ver. Você vai entrar na garagem. Vai filmar todos os pilares para mim. Eu quero ver todos os pilares. Ou seja, o cara vai guiar a sua filmagem. Certo? Então, assim, você que está fazendo... Você está guiando ele. Certo? Então, assim, hoje a gente tem, cara... equipamentos suficientes, com tecnologia suficiente para fazer isso. Certo? A gente tem essa condição, só basta explorar. A gente tem aplicativos para isso, a gente pode criar os nossos aplicativos com a evolução tecnológica que a gente tem. Certo? E isso ficar como um log gravado para informação. Certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e a gente está querendo fazer tipo uma reserva de mercado e terminar a gente mesmo dando aquele famoso tiro no pé. Certo? A gente poder dizer, colocar limitações e amanhã aparece uma outra pessoa que faz de outro jeito, o pessoal vai e aprova desse jeito e acabou. Assim, a gente, com todas as nossas restrições e tudo, fica para trás, porque a gente está colocando limitações nas nossas operações. Então, assim, a gente tem que entender que isso precisa ser feito, certo? A tecnologia precisa ser incrementada, e principalmente nesse momento, certo? Hugo, eu estou falando das avaliações. Pô. As patologias também podem ser feitas. Mas aí eu acho que a gente precisa detalhar um pouco mais, certo? Então, assim, é um passo, é aquela história, é de um limão fazer limonada. Eu andei conversando esse assunto já com outros colegas aí, com o próprio Léo, e a gente já andou conversando sobre isso. E, de fato, precisa de um arremate.
A ideia não está pronta e formatada. Isso precisa entrar no grupo de discussão, tanto que está lá na comissão de avaliação. A gente já trocou ideia lá, e aí as coisas vão evoluindo, a gente vai sentindo aí. Você usou o exemplo aí, até você mesmo compartilhou da República Dominicana, certo? Que o pessoal deu essas orientações. Se quem tiver curiosidade de entrar na Comissão de Valores Imobiliários de Portugal, também tem um decreto lá, eles autorizando isso. Veja bem, esse decreto foi de antes da gente começar a trabalhar. A gente do IBAP Pernambuco, a gente no grupo da gente, a gente conversou isso há 20 dias atrás. O decreto lá da comissão tem menos de 20 dias. E está exatamente com aquilo que a gente combinou. Lá em Portugal, eles já estão... Tem que saber quem foi o cara da comissão que andou passando informação para a turma de Portugal. Isso é importante, viu? Veja bem, assim, a gente terminou achando, talvez porque naquela época, há 20 dias atrás, a gente não tinha a ideia da proporção que você ia tomar. Talvez a gente entendesse, isso é 15 dias, daqui a 15 dias a gente vai estar na rua. Então não vale a pena a gente gastar toda essa energia agora para tentar convencer uma coisa, que daqui a 15, 20 dias vai estar disponível para a gente voltar ao tradicional. Certo? E, na verdade, a gente não tem, como a gente falou no começo da conversa da gente, mesmo que disse, não, a epidemia está controlada, não é uma pandemia, mas é uma epidemia. Tu vai querer sair logo de cara quando o cara liberar? Ou tu vai querer ainda guardar um certo tempo de limitação para tu não poder ser atingido por isso? Então, assim, ainda vai ter um resquício disso, mesmo quando o cara disser, não é mais pandemia, virou epidemia. Certo? E isso aí, a gente, você é otimista, isso pode demorar daqui a 3 vezes, sei lá, 3 meses. Ou seja, como é que a gente vai fazer? A gente vai segurar a economia? A gente vai segurar essa nossa restrição, certo? Durante esse período? Então, quer dizer, a gente precisa dar soluções, certo? E eu, particularmente, aí é uma ideia minha, eu acredito que isso seja uma evolução não só para a crise, para momentos de restrição que a gente está tendo. Eu acho que isso é o pontapé da gente colocar a evolução tecnológica no nosso segmento. E isso, se for acordado entre as partes, certo? Se você consegue que isso fique consignado, que o cliente aceita que faça desse jeito e você faça desse jeito, tá pronto, cara. Tá lá, todo mundo vai entender que a coisa está funcionando desse jeito, certo? Se você entender as limitações, elas existem até na condição presencial. Agora, a gente não pode lançar a mão da tecnologia, porque a gente não pode ficar na base do tradicionalismo, pensando em algum tipo de reserva de mercado, porque vai aparecer outra galera fazendo, como, por exemplo, hoje no segmento da avaliação, se você der uma googada e apertar a avaliação online, vai aparecer 2, 3, 4 empresas fazendo avaliação online, cara. Online. Você mesmo coloca as características e são assertivas. E vai sair lá. Então, vocês vão ficar pensando em ficar fazendo reserva de mercado, dizer que o olho da câmera é limitado, que o olho humano é que consegue detectar, para poder a gente onerar o nosso custo de operação, para poder o nosso cliente preferir contratar o que é mais barato. Porque o que está acontecendo é o seguinte, certo? Esse movimento já está acontecendo. Você falou lá no começo. O próprio Banco Central liberou, certo? A ausência do perito. Ele não liberou o laudo, não. As instituições de crédito, elas têm modelo, elas fazem o modelo dela e definem. Então, quer dizer, eu já tô perdendo o mercado. Se amanhã chega um corretor e diz, não, eu desenvolvi uma tecnologia aqui e eu consigo fazer sem ir lá, certo? E eu consigo fazer e está aqui. Basta o banco chegar, ou o cliente que está lá, não precisa ser o banco, pode ser um cliente qualquer, diz, gostei. Para mim, me atende. E pronto. Acabou-se. Acabou-se. A gente vai ficar com essa questão de estar, não, porque a norma que a gente criou diz que não pode ser o profissional, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, e o mercado por trás da gente ebulindo, certo? Funcionando, todo mundo usando tecnologia, a gente não precisa ser o cara que tem que ir lá. Ele precisa ir lá para poder ver, porque só ele sabe ver. Ou seja, vamos lá, a gente precisa ter alguns cuidados, Gustavo, que eu acho que assim, especialmente quando você está falando de garantia bancária, o laudo judicial, quando envolve, né, certas coisas, é diferente. Eu quero saber quanto é que meu apartamento vale e eu chuto em qualquer site desse aí, não me traz prejuízo nenhum. Eu estou querendo ter uma ideia, porque eu estou pensando em vender, e daí o cara diz que vale 10 milhões, eu vou botar para vender e não vou vender nunca. Geralmente o que acontece é isso. O cara chega para você, eu faço de graça, quanto é que vale? 10 milhões. Aí você bota na mão do cara, assina lá, não sei o quê, e nunca vai vender. Aí depois de um tempo ele volta, rapaz, achei 500 mil. Aceite que tá bom, né? É o outro lado. Quem disse isso, inclusive, não fui eu, não. Quem disse isso é o Jimmy Levitt,
daquele livro, né? Ah, Jesus, como é que chama? Bom, enquanto você lembra aí, deixa eu lhe dizer o seguinte. Eu não perguntei a ninguém, não. Eu mesmo fiz a experiência. Eu fiz 4, 5 laudos online e foram super assertivos. Certo? Foram super assertivos. Agora, ele tem o funcionamento dele, vai servir para alguma situação. O que eu estou querendo mostrar com isso é que o pessoal está se mexendo. Certo? Aí a gente tem uma massa de dados na internet, uma big data. Certo? Está aí na internet. Você sabe muito melhor do que eu que o próprio IBAP, certo, já lançou há 4, 5 congressos atrás, ou seja, há 8, 10 anos atrás, as redes neurais, que já eram um engatinhando na inteligência artificial. O pessoal, apesar de ter colocado na norma, o pessoal foi escantear o negócio. Hoje está aí, inteligência artificial, resolvendo todos os problemas. A gente poderia muito bem estar na vanguarda disso. As avaliações poderiam, com base no rede neural, hoje está completamente com a inteligência artificial à nossa disposição. Mas o rede neural já está disponível, já está na norma, já está no programa. Então, né? Eu acho que o pessoal só não entra na rede neural porque ainda a regressão linear atende 99%. Então, as pessoas não vão procurar uma outra ferramenta, infelizmente ou felizmente, é da natureza humana, né? Não, o que mas eu estou só para falar aqui quem foi que falou esse negócio aí, que foi o Steve Levitt. O livro dele é o Freakonomics. Recomendo que todo mundo leia, né? Eu sempre recomendo o livro dele. O outro é Como Mentir com Estatística. Então eu recomendo sempre esses 2 livros. O Como Mentir com Estatística é um livrinho de 1950, é uma coisa muito bacana de ler, né? Porque tudo depende também da gente ser sério e trabalhar com competência e seriedade. Vê só, então você está colocando um monte de coisa legal e a gente precisa evoluir, concordo. Estou aqui pensando, eu tenho como garantir que o cara está onde ele disse que está? Que apartamento ele está me mostrando? Eu tenho como pegar o localizador dele e aí eu sei que ele está naquele apartamento? Ok. Né? Então eu consigo com o localizador descobrir que ele está no prédio, ou pelo menos, né? Eu talvez não consiga saber, e isso já deu um rolo danado, o andar em que ele está. Porque se ele está valendo 1501 e ele entrar no 1201, você não vai saber em que andar ele está, tá entendendo? Então isso é um problema, certo? E eu estou dizendo isso porque aconteceu um caso desse, que o cara tinha um escritório de contabilidade e no mesmo prédio, no outro andar, tinha uma loja de produtos eróticos. E não sei como, a mulher dele estava mapeando ele lá um dia, eu fui fazer uma experiência lá de mapeamento e descobriu que o cara ia na loja de produtos eróticos todo dia. Aí ela ligou, chamou o marido e falou, o que está acontecendo? Aí disse, não, amor, esse prédio é o prédio do contador. Então, a mesma coisa, a gente precisa ter, ok, estou aqui pensando, vou rodar com você, vamos usar o localizador do Google, eu sei que ele está no prédio. Qual apartamento? Então, eu tenho que começar, né, a criar os mecanismos. A gente vai ter que ir criando esses mecanismos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu contratasse um profissional para fazer lá, o cara que estava perto. Quem te garante que ele olhou o apartamento que tu quer que ele olhou? Ou seja, essa restrição que você vai ter, se não for você que for fazer, você vai ter também. Certo? E outra coisa, eu posso guiar o cara, por exemplo, eu já neguei, isso já aconteceu comigo também, da gente identificar que o cara estava olhando um apartamento errado. Certo? Eu na empresa, quando a gente não consegue identificar a placa de identificação na porta, a gente não faz a avaliação. Nem no endereço, nem na porta. Então, eu posso exigir que o cara que está fazendo a vistoria para mim entre no apartamento filmando. Eu posso mandar ele dar um PIN lá e puxar a coordenada GPS dele. Então, assim, a tecnologia está aí e resolve nossos problemas. Agora, essa discussão, ela é legal? Ela é. Porque isso aparece as demandas que a gente precisa fazer constar nessa nossa nova tecnologia. Ou seja, assim, a gente sempre, mais pessoas pensando que pode dar errado, favorece a coisa funcionar. Certo? Então, assim, hoje você já usa a massa de dados da internet para pesquisa imobiliária. Todo mundo usa essa massa de dados para pesquisa imobiliária. Certo? E você não visita todos os imóveis. Várias vezes você usa o Street View para poder fazer e colocar o levantamento das informações. Principalmente quando você precisa fazer uma regressão linear, você precisa de 30, 40 dados. Então, é difícil que o cara vá lá e conheça os 30, 40 dados. Você se vale de informações que estão lá na internet. E a mesma restrição que vai acontecer no paradigma que você está usando, na referência que você está usando para pesquisa, pode acontecer no seu e ter o mesmo impacto. Ou seja, ele vai também causar impacto.
Quer ver um exemplo dos segmentos que se atualizam quando a tecnologia chega? As fintechs. Naquela carta aberta que eu divulguei, você chegou a ler a carta aberta, eu falo que, por exemplo, você já imaginou que você poderia abrir uma conta bancária sem nem pisar na agência, sem nem levar um documento lá, nada? Que você pode tirar uma selfie e tirar foto dos seus documentos e você tem uma conta aberta? Você já imaginou que você podia fazer um depósito no seu banco, tirando uma foto do celular e você ficar com um cheque na mão e o dinheiro acreditar na tua conta? Tu acha que isso aconteceu porque os caras resolveram inovar? Ou tu acha que isso aconteceu porque entraram uns fintechs aí que conseguiram desenrolar tudo isso, certo? E os bancos tradicionais estavam perdendo o mercado e precisaram evoluir? Ou tu acha que não foi essa evolução tecnológica que fez os bancos correrem atrás? Então, se a gente ficar pensando dentro da caixa, aí quando eu falo dentro da caixa, não é caixa econômica, é dentro da caixa, a gente vai se acabar. A nossa profissão, ela vai acabar. Certo? Se a gente não se deixar a evolução chegar, a gente não vai conseguir evoluir. Outras vão. Gustavo, pode. O tempo está acabando. Como você é o cara, toda vez que eu estou na live, você é o meu controlador, né? Você é o controle. Como hoje você está na live, eu estou aqui olhando para o relógio para lhe controlar. Porque aí eu sei que quando você se empolga, você não está olhando para o relógio, mas eu tenho que olhar aqui. Então, vamos lá, para a gente poder encerrar esse bate-papo, Gustavo, assim, eu queria fechar o seguinte, veja, estamos num momento de crise, ok, a crise é um momento de oportunidade, a gente tem que realmente pensar em novos modelos, então assim, concordo com você nisso, tá tranquilo, mas a gente precisa efetivamente partir para parte de proposição mesmo, né, e estressar, como disse Leonardo aqui, vamos estressar, vamos estressar, essa coisa de estressar modelo é ótimo, né, então a gente precisa estressar isso, tem que ter muita paciência para aturar a conversa, porque é óbvio, você tem uma ideia, eu tenho outro tem outro, nós vamos juntar 20, 30, 40, 50, sei lá quantos associados vão querer participar disso, né? Eu já passei esse assunto para o IBAP Nacional e passei para todos os presidentes de IBAP. Eu criei um grupo com todos os presidentes de IBAP estaduais, e então eu já passei esse assunto para eles, a gente já está debatendo isso lá, ok? Já botei isso também para o IBAP Nacional, para a diretoria do IBAP Nacional, pensar nisso. Quem estiver nos ouvindo, que tiver algum documento, como você falou esse de Portugal, quem tiver algum documento de algum outro lugar que já está tratando disso, manda para mim, para a gente poder sentar isso, manda para você, manda para o Gustavo, que é o presidente da Comissão de Avaliação do IBAP Pernambuco, e a gente bota isso no colo da Comissão de Avaliação do IBAP Pernambuco. Ou seja, nós vamos juntar todos os documentos que a gente já tem, vamos fazer essa análise, e vamos fazer uma proposição para o IBAP. Eu acho que o melhor caminho seria a gente fazer essa proposição para o IBAP Nacional, para sair uma norma do IBAP Nacional. Acho que sairia com mais força. E aí a gente caminharia para a Caixa, para o Banco Brasil, o BNB, para os outros, as entidades todas, né? Como se fosse uma leitura temporária, né? Uma leitura por conta da crise do que é fazer a vistoria. Porque, veja, a gente não vai descumprir a norma, a ideia é que a gente mude a leitura, né? Ou seja, o que é a vistoria. Então, se eu tenho alguém andando e eu consigo caracterizar que ele está andando dentro do lugar que eu estou avaliando e ele está seguindo um roteiro pré-fixado, então, se eu tenho como controlar tudo isso, então a gente vai dizer o seguinte, ok, nós estamos fazendo a vistoria, quem está fazendo a vistoria é o profissional de avaliações, que vai ficar responsável depois por esse laudo. Então, vou passar para você essa incumbência, você compreende da Comissão de Avaliações, daqui do IBAP Pernambuco, de reunir esses documentos e a gente tentar escrever alguma coisa e mandar para o IBAP Nacional e ver se a gente consegue tirar uma unidade, né, de todos os IBAPs nacionais em torno disso. Não, tranquilo, Tássio. É bacana quando a gente tem a oportunidade de falar, a live vai acabar mesmo, né? Mas, assim, eu já tenho esse material catalogado, certo? A gente lá no âmbito da comissão, a gente já colocou isso, e aí se você puder difundir esse material, porque a gente podia ter largado na frente. Mas, já que a gente não largou na frente, a gente corre atrás, certo? Dos outros, certo? E pelo menos marca território também, e mostra que também temos mentes pensantes aqui, né? Que a gente também pode levar uma informação daqui para lá. Não precisa esperar o de lá para cá. Certo? Então, assim, a gente tá tentando numa esfera institucional que isso aconteça, mas se isso não chegar na esfera institucional,
Isso vai acontecer na esfera privada. Eu vou oferecer para meus clientes isso. E se eles quiserem, vai ter uma ressalva no trabalho dizendo que foi feito desse jeito. Certo? E eles aceitando, não vejo qualquer problema. A própria norma dá margem para você fazer isso. É só você analisar. Certo? Então, assim, eu não vou deixar a economia parar. No que depender de mim, não. Certo? No que depender de mim, a gente vai arrumar formas tecnológicas de fazer. E eu espero que todo mundo engrosse o caldo e faça também. E as limitações a gente Sim, vai... ok, mas aí só lembrando que como o IBAP é uma associação técnica, você pode fazer o que você quiser, mas nós, enquanto IBAP, vamos ter que ter a responsabilidade de montar o documento. Sim, e claro, trazer isso a público formalmente. Sim. Até porque isso depois pode trazer outras questões judiciais, isso a longo prazo pode ter outras implicações, né? Então, por isso que a gente precisa fazer isso, que eu estou dizendo assim, vamos fazer isso dentro desse rito. Vamos fazer rápido, né? Para não atrasar, mas vamos fazer isso dentro do rito, né? Quero te agradecer aí por essa provocação, né? A gente precisa realmente pensar, pedir a todo mundo que está nos ouvindo, né, botar a cabeça para pensar e vamos então trabalhar isso da melhor forma possível. Beleza? Valeu. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Quinta-feira temos outra live às 19 horas. Quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, 21, 22, 23, 24. Quinta-feira, dia 24, se não me engano, é Isaac? É, Isaac. Então, quinta-feira nós temos uma live com Isaac sobre inspeção predial. E aí, quem puder já pegar o material... Amanhã é feriado. Distribuir. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. Que bom, rapaz, que legal. Então, um bom feriado a todos. Fiquem em casa, certo? A coisa é séria. A gente precisa ficar em casa, precisa se resguardar. Especialmente, gente, entendam isso, por conta da velocidade de contaminação. Não é nem a mortalidade total do vírus, não é isso. A questão é que o cidadão entra na UTI e ocupa o leito por 14 dias. Pelo menos. Nesses 14 dias, novos pacientes estão chegando. Pernambuco já teve caso de gente que morreu porque não tinha mais leito para ser ocupado. Inclusive uma enfermeira nova, uma pessoa nova, morreu aqui em Pernambuco por conta disso. Ela não conseguiu leito de UTI para ser internada. Né? Então, o nosso problema hoje... Apesar de tudo, isso virou um problema político, né? As pessoas estão jogando isso para o campo político. Eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, eu sou Sport, eu sou... Né? Como se isso pudesse ter levado... Isaac está corrigindo que a próxima live é do marketing digital, é com o Engenheiroso, não é com ele, não. Ah, é com o Vinícius? Com o Vinícius. Ok, então ok.